Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Vocês de perto, vocês de longe, vocês que têm acompanhado o canal Acima da Média. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. Estamos ainda no início da nossa semana e estamos avançando por aqui na semana de oração, saindo da zona de conforto. E hoje vamos tratar do tema Por que não ficar na zona de conforto? Antes de seguir adiante, aquele pedido especial. Deixe o seu like, isso fortalece o canal. E inscreva-se se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Ao final, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Olha só que a zona de conforto é um lugar de estabilidade, todos nós já sabemos. O que nem todos entendem é que a zona de conforto pode nos privar de vivermos o extraordinário destino que Deus deseja que alcancemos. Na Bíblia nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a nunca ficarem na zona de conforto nas questões que envolvem a fé. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus no capítulo 14, a partir do versículo 22, nós temos isso muito claro diante dos nossos olhos. Mateus 14, então, a partir do verso 22, vai nos dizer o seguinte, preste atenção nesta leitura. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "Ah, é um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não fiquem com medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Gente, que cena incrível deve ter sido esta cena. Eu fico tentando imaginar os detalhes. Os discípulos no barco, o vento soprando forte, quem sabe alguns trovões. E aí Jesus agora vindo na direção deles, andando sobre as águas. Olha, eu acho que se nós estivéssemos no lugar dos discípulos, nós também ficaremos com medo. Não sei não, hein? Bom, o que a gente consegue aprender com esta passagem? 4 lições muito valiosas. Primeira delas, Deus permite que o vento sopre para nos tirar da nossa zona de conforto. Quando o vento sopra sobre as nossas vidas, Deus está nos movimentando para longe da zona de conforto. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Segundo,
Jesus sempre estará ao nosso lado para nos socorrer e nos ensinar. Ele é real e não é um fantasma, não. Jesus ele vai estar do nosso lado, pronto para nos sustentar e para dizer, eu estou com vocês. Terceiro, Pedro ele vai nos ensinar que é preciso colocar os pés fora do barco. Sabe, gente, Pedro saiu da zona de conforto. Mas tem uma observação que eu gostaria de fazer nesse momento, que eu acho que é pertinente ao fato de que as pessoas, às vezes, muitas pessoas criticam Pedro, porque ele começou a afundar. Mas observe, acontece que Pedro foi o único que conseguiu dar passos na água. Meus queridos, Pedro saiu da sua zona de conforto. E no relato bíblico nós não temos ninguém mais, nenhum outro personagem bíblico, nenhuma outra figura mencionada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que anda sobre as águas. Mas o Pedrão, ele andou sobre as águas, ele saiu da sua zona de conforto. Quem sabe hoje o que você está precisando fazer é colocar o seu pezinho para fora do barco, E aí Deus então vai te ajudar para que você possa andar sobre as águas em nome de Jesus. E por último, a calmaria se fará presente depois que sairmos da nossa zona de conforto. Bom, acho que deu para a gente entender que às vezes a coisa tem que dar uma entornada, né? O caldo tem que dar uma entornada, a coisa tem que ficar meio esquisita, para a gente ser sacudido e então tirado da nossa zona de conforto. Bom, em alguns momentos da nossa história, infelizmente, nós vamos pisar na zona de conforto. É uma constatação que eu faço na minha própria vida e eu creio que se você for muito sincero consigo mesmo, você também vai constatar que em alguns momentos você pisa na zona de conforto. Mas aí vem a pergunta, por que não ficar na zona de conforto? Quero destacar 7 razões pelas quais você não deve ficar na sua zona de conforto. Primeiro, porque na zona de conforto nós carregamos a infelicidade e o risco de desaprender o que é a perseverança. Em segundo lugar, porque na zona de conforto nós corremos o risco de deixar de caminhar na fé. Em terceiro, porque afinal de contas não ficar na zona de conforto, porque na zona de conforto nós também corremos o risco de trazermos as pessoas para junto de nós. E isso é muito sério. Atrapalhar a vida das pessoas é um problema muito sério. E trazer as pessoas, convencê-las de que a zona de conforto é o melhor, gente, isso é uma coisa muito complicada. Em quarto lugar, porque na zona de conforto corremos o risco de perpetuar o passado. Tire os seus pés do passado, meu querido. Seja forte, corajoso, em nome de Jesus. Em quinto lugar, porque na zona de conforto corremos o risco de negligenciarmos o nosso chamado. Então vaza da zona de conforto, em nome de Jesus. Em sexto lugar, porque na zona de conforto corremos o risco de menosprezarmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E por último, tão sério quanto os outros itens que eu apresentei aqui, por último, em sétimo lugar, porque na zona de conforto corremos o risco de naufragar depois de tanto esforço. Que Deus nos livre, em nome de Jesus. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos ensine a andar sobre as águas hoje. Que Deus nos ajude a passarmos por cima das nossas provas, das nossas lutas, não ficarmos na zona de conforto e colocarmos o nosso pé para andar sobre as águas. Amém? Vem comigo nesta oração, neste momento. Querido Deus, Pai amado, quando nós lemos a Escritura nessa manhã,
neste dia, nós aprendemos que Pedro, ele se destaca dos outros discípulos. Os 11 discípulos ficaram dentro do barco, no lugar do conforto, no lugar, ó Deus querido, da estabilidade diante daquela situação tão difícil. Reconhecemos a dificuldade que eles enfrentavam. O vento estava soprando, o mar estava revolto. Mas quando Jesus se apresenta, Senhor, e tendo sido confundido com um fantasma, ele vem, traz paz. E fitando os seus olhos sobre a vida daqueles homens, ele agora olha para Pedro. E Pedro então, conversando com Jesus, é desafiado a colocar o seu pé para fora do barco. Nós queremos fazer isso. Queremos colocar os nossos pés sobre as águas, em nome de Jesus. Por amor ao teu santo nome, ensina-nos a romper com a zona de conforto. Se os nossos pés estão muito firmes, muito possivelmente nós precisamos de algo que venha a nos mover para um exercício de fé mais apurado, mais aguçado na tua presença. Então, por favor, nos ajude, Senhor, nós precisamos muito do Senhor. As circunstâncias da vida tentam nos entorpecer, tentam nos fazer ficar quietinhos no lugar da estabilidade. Mas quando nós lemos as Escrituras, o tempo todo nós vemos o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, desafiando os teus filhos a irem além, a saírem e romperem. E o seu filho foi o maior exemplo deste incentivo. Então ajuda-nos a olhar para Jesus, não confundirmos Jesus com qualquer outra coisa, mas a fitarmos os nossos olhos sobre o Mestre, a recebermos a sua voz de comando e caminharmos sobre as águas. Por favor, quando estivermos caminhando sobre as águas, não nos deixe olhar para a direita e nem para a esquerda, para a força dos ventos ou até mesmo das águas. Ajuda-nos a olhar para ti, Jesus. Dá-nos a tua graça. Espírito Santo, nos move. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Eu desejo que vocês tenham sido abençoados nesta manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.